E isso aqui, senhor e senhora, não é jabuticaba, né? A gente não está inventando a roda, né? Quando a gente olha para fora, tá? Então, se você pega lá as maiores nursing facilities companies que tem nos Estados Unidos, se você pega os maiores home care, se você pega os maiores assisted living companies, a gente consegue perceber que essas empresas, elas têm uma integração, né? Ou seja, elas têm nursing home, elas têm dementia care, elas têm home care, elas têm hospice, elas têm independent living. Por quê? Justamente por esse conceito. Uma vez que o cliente entra nesse universo, ou ele evolui dentro dessa cadeia, ou se ele não evolui nessa cadeia é porque ele morreu antes. Então, assim, a evolução natural, ela demanda esse tipo de serviços consequentes, né? E por isso que a gente vê lá fora, e por isso que a gente acredita também que essa coordenação, e isso é uma coisa importante, não é que você precisa ter todos os elos, mas você precisa, na nossa visão, conseguir coordenar todos esses elos. No final da história, você está cuidando do seu paciente, da vida dele, né? Como é que você vai ajudá-lo a passar por esses próximos anos da vida dele? Então, a coordenação disso, de uma forma integrada, seja tendo cada um deles, ou seja, coordenando, né, essas transições, onde a gente acha que é uma alternativa importante para essa deshospitalização eficiente, né? E isso muda bastante o modelo como ele é hoje, né? Como a Luísa falou, é um modelo que a gente chama de um modelo muito hospital-centric para um modelo mais client-centric, tá? Então, hoje, assim, qualquer coisa vai para o hospital. O cara está bem, está dando na rua, tem um problema, vai para o hospital. Saiu, vai para o home care, putz, passou mal, vai para o hospital. Vai para o hospital de retaguarda, teve alguma coisa mais grave, volta para o hospital. Ou seja, no final da história, o hospital acaba sendo a referência sempre para qualquer coisa de saúde do paciente. Ao passo que, se a gente conseguir desenvolver, se houver essa cadeia bem desenvolvida, a gente acha que não. O hospital ele vai ter o seu papel, que é o papel mais importante dele, que é cuidar do estado agudo do paciente, mas depois disso, né, você consegue desenvolver toda essa cadeia que vai colocar o paciente no lugar mais adequado para ele naquele momento da vida dele, né? E aqui é um pouquinho o resumo, mas por que a gente acha que isso funciona, né? Como eu já falei, primeiro porque coloca o paciente na estrutura mais adequada para a necessidade da sua vida naquele momento, né? Segundo, porque para de desamparar o paciente na medida que ele evolui e precisa de cuidados maiores, ou seja, eu tenho aqui alternativas, empresas ou entidades que conseguem me acompanhar ao longo da vida, né? É também uma forma de você capturar sinergias bastante interessantes entre esses elos da cadeia. Quando a gente fala do cuidado pós-hospitalar, o hospitalar ele é muito intensivo no médico, né? O pós-hospitalar é cuidado, né? Então você vai ter enfermeiro, você vai ter cuidador ao longo de toda essa cadeia, né? E você consegue ter uma sinergia muito grande na medida que você integra esses elos, né? Como negócio, obviamente, aumenta a resiliência, né? Porque você tendo, fazendo uma analogia, né? Como você fala de escola. Escola, antigamente, você tinha a escola primária, o jardinzinho, a universidade. Hoje você vê grupos integrando tudo isso, porque eles vão pegar a jornada inteira desse aluno ao longo da vida dele até entrar na faculdade. Muitas têm a faculdade. É a mesma ideia aqui, né? E o último ponto aqui, de novo, não é um modelo que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil. Isso existe. Você vai aos Estados Unidos, você vai Europa, tá? Então você vê isso acontecendo, tá? A Orpea é uma grande empresa francesa. Essa empresa tem mais de 102 mil leitos em todos esses equipamentos agregados ao redor do mundo, tá? Você pega uma Brookdale, que é americana, você está falando de 60 mil pontos de cuidado, melhor do que leito, a gente chama de ponto de cuidado, tá? E é um modelo já muito comum fora do Brasil e que a gente sente também algumas dessas empresas olhando para o Brasil. Acho que, resumindo a história,
A gente tem muita iniciativa já na área pública, como a Luísa falou, né? A gente tem modelos comprovados fora do Brasil, né? A gente tem uma demanda aqui do principal cliente, aqui falando do cliente pagador, que é o plano de saúde, que é buscar uma eficiência maior desse sistema de saúde como um todo. O que a gente não tem, eu acho que no Brasil ainda, para viabilizar esse negócio como um todo, são realmente empresas, organizações que conseguem fazer toda essa integração da cadeia de uma maneira a disponibilizar para essa fonte pagadora um produto que ele possa usar e baixar o custo inteiro desse sistema de saúde. Bom, senhores, de novo, longe de querer ter a resposta certa, mas é uma visão que a gente tem e como sócios a gente tenta desenvolver dentro da organização que a gente trabalha. Tá? Queria agradecer a atenção dos senhores e a gente está disponível aqui para perguntas, se houverem perguntas. Né? Bem, doutor Luísa e Alexandre, nós tivemos até agora uma verdadeira aula magna, né? Realmente vocês trouxeram informações relevantes, sérias, muito consistentes. Eu, pessoalmente, sou muito grato a vocês por esses momentos, por essas informações. Nós vamos abrir para perguntas, certamente deve haver perguntas, mas eu quero ter o privilégio de fazer a primeira pergunta para você. Né? Cada vez mais a tecnologia é parte da nossa vida, né? E hoje a gente tem aí todos os devices, né, tecnológicos à disposição. Tem a história da inteligência das coisas, né, do IoT e etc. É possível já identificar, por exemplo, o uso de IoT aqui no Brasil, especialmente na experiência de vocês, como ferramenta, como instrumento para melhorar a eficiência desse trabalho? Raimundo, sim. Tá? A gente olha bastante isso. Tá? Obviamente, quando você fala dos hospitais de reabilitação, isso é muito mais fácil. Né? A gente trabalha em modelos, a gente acredita muito, né, em hospitais de habilitação de entre 40 a 45 leitos. Tá? Por quê? O que a gente imagina é que esse hospital ele tem que estar próximo da família. Tá? Então, não adianta eu ter estruturas enormes, né, de 100, 120 leitos, que eu vou ter que fazer a família andar a cidade inteira para chegar nesse hospital. Não. A gente prefere ter vários hospitais espalhados, próximo à família, e é um atrativo. Sai do hospital agudo e vai para o hospital de retaguarda. Nesse hospital de retaguarda, isso é muito fácil. Tá? E a gente estuda muito devices, por exemplo, até para o próprio enfermeiro, para entender se o cara está chegando, se o cara está indo tantas vezes no quarto do cliente quando devia estar acessando o leito. Tá? Então, a gente consegue já, a gente não implementou, mas está estudando reloginhos, né? que a gente consegue monitorar se o cara está indo lá no leito daquele paciente tantas vezes por dia, ou seja, sabe, a gente consegue colocar isso. Quando a gente transfere isso para o home care, a gente ainda tem o desafio que é da disponibilidade da internet confiável na residência da pessoa. Tá? Então, assim, tem locais que, ok, a gente consegue, e é fantástico, aí eu consigo. A Luísa desenvolveu um negócio que chama ficha alerta. Tá? Isso lá atrás, Luísa, me corrige, por favor, se eu estiver falando besteira. Ela é feita por telefone. Era uma ficha, né, onde o cuidador que estava na casa checava vários parâmetros, passava por telefone para uma central, e esses parâmetros digitados dentro de um sisteminha acusavam se aquele paciente
estava na iminência de precisar de alguma atenção diferente, né? A gente já mudou isso. Hoje está num tablet. Tá? Então, hoje a nossa residência ela tem um tablet, o cara faz isso no tablet e já vai para o sistema. A gente adoraria tirar até isso do tablet e colocar em devices que fica no próprio paciente. Então, pô, tá lá o oxímetro, tá lá a pressão. A gente poderia fazer isso e ligar tudo isso e monitorar isso de forma contínua. Ainda a gente tem alguma barreira, tá? De confiabilidade da internet para fazer isso. Talvez com 5G assim por diante isso funcione, tá? Mas dentro desse modelo que a gente fala, cada vez menos, né, eu devo ter a internação domiciliar. Cada vez menos eu devo ter aquele cara 24 horas monitorado na casa. Esse cara de 24 horas vai estar na clínica. E eu consigo fazer isso na clínica. Na casa, vai ser aquele evento mais do atendimento. A gente vai na casa, faz uma antibiótico terapia, faz um curativo, né? E aí sim eu monitoro esse cara, de novo, com alguns devices, com alguma coisa, de forma remota. Então, sem dúvida nenhuma, isso deve baratear, né? E o que é super importante, esse custo do atendimento domiciliar, que é um custo caro. Tá? É uma alternativa, cara, né? E a gente está sempre buscando alternativas aí que consigam baratear isso de uma forma sistêmica. Né? Legal. Vamos abrir, então, para a plateia. Vamos lá, Ronaldo. Oi, posso só complementando? Desculpe. Pode falar, você falou você levantou a mão primeiro. Mas primeiro as damas, pode... Não, deixa eu falar porque complementa um pouco o que o Alexandre falou. Eu vi há alguns anos uma solução de uma empresa que era destinada basicamente para home care, né? Eles ligavam alguns dispositivos de sinais vitais, né? Como você falou, oxímetro, pressão, estímulo glicosímetro. Eram 6 dispositivos e ligavam por Bluetooth no celular, né? E aí o monitoramento ele era teoricamente contínuo, né? E aí caso a residência tivesse a internet também estável, né? Você poderia remotamente estar monitorando esse paciente, reduzindo a necessidade da ida de um funcionário seu, do enfermeiro lá, para coletar e passar os dados, antigamente pela ficha telefone, atualmente pelo tablet. E eles estavam evoluindo nessas soluções, já tem uns 2 anos, e a dificuldade, eles estavam homologando com a Anvisa, com o Inmetro, e tinha outro, não me lembro qual era a terceira entidade, a homologação disso, dos dispositivos, que eram chineses, com a aplicação deles, né? Então, porque um grande problema que tem hoje é que esse tipo de coisa está disponível para pessoas com renda ou cujos planos de saúde comportam esse tipo de coisa, né? Então, tem muito plano, eu tenho plano, mas não comporta home care, e aí um abraço, né? E aí a população, que é a maior quantidade, né, de público, né, acaba indo para as unidades hospitalares. E aí, só fazer uma complementação, depois a gente até evolui nessa solução, se vocês tiverem interesse. Essa pergunta do Raimundo sobre o IoT, né, e sobre RFID, ou sobre a pulseira que você falou, né, dispositivos que monitorem a parte de equipamentos, né? Eu vi no teu currículo lá que você trabalhou com logística, né, em empresas como Coca e tudo mais,
E trabalhei num projeto há um tempo atrás que era de uma grande empresa de produtos médicos hospitalares que tinha uma perda gigante, assim, valores absurdos em termos de logística reversa, né? As coisas saíam da empresa dele e não retornavam, né? Como é que você vê esse... a pergunta é sobre esse tipo de controle, como é que vocês monitoram isso? Raimundo, e aí o sistema para a gente é fundamental, tá? Assim, a gente entrega, né? A gente não vende, eu não vendo remédio, eu aplico remédio. Tá? Então, para mim, tudo que vai para casa de um paciente nosso, ele está prescrito pelo médico, né? E esse negócio vai até parcelado. Tá? Então, assim, eu tenho que acompanhar sistemicamente se aquele paciente tomou aquele remédio ou se foi ministrado aquele remédio para aquele paciente na hora certa, porque se não foi também o tratamento não vai ser efetivo. Tá? Então a gente acompanha isso sistemicamente. E a gente tem a gente faz isso, uma rota de entrega e de coleta, né? Que a gente tem um parceiro que faz isso para a gente, que vai passar e vai pegar o que foi utilizado, né? O que não, desculpa, os equipamentos que foram utilizados para ser higienizados e os medicamentos que sobraram e vai trazer de volta para a gente. Tá? Então a gente tem que ter, isso é super importante para a gente ter o tracking de tudo que foi para casa, né? Seja equipamento que tem que voltar, seja medicamento que não foi utilizado. E como a Luísa falou, quando é psicotrópico, então, aí o negócio é mais complicado ainda. Né? Então, a gente precisa ter um controle. Então, a gente tem um RP ali, que a Luísa desenvolveu ao longo do tempo, e a gente tenta aprimorar isso. Né? E a gente quer cada vez mais colocar isso de uma forma mais online, mais mobile possível. Tá? Então, para a gente, assim... essa é uma coisa interessante, fala da logística. Se você pensar home care, né, o que a gente faz no home care? Eu tenho que disponibilizar os recursos corretos, no local correto, na hora correta, ao custo mais adequado para aquele paciente. Isso é logística pura. Entendeu? No final da história, é uma coordenação de recursos que a gente faz, né, de profissional, de material, de equipamento, sabe, que eu tenho que estar na hora certa. Quando a gente coloca o hospital de reabilitação, e como a Luísa comentou, assim, para mim, um hospital de reabilitação de 40 leitos são 40 casas que eu deixo de visitar. Então, eu estou trazendo, eu estou simplificando toda essa minha logística, primeiro ponto, né? E segundo ponto, eu estou trazendo uma possibilidade de reabilitação mais alta, porque eu não consigo, na casa do paciente, muitas vezes, ter o equipamento mais adequado para fazer a reabilitação motora dele. Pô, num hospital de reabilitação nosso, eu tenho uma sala específica para isso. Eu posso ter uma sala específica para reabilitação respiratória, entendeu? Então, essa integração desses elos que vai fazer com que o custo inteiro do sistema baixe. O home care é uma ferramenta fantástica. A gente consegue fazer o que a gente quiser lá dentro. Talvez não da maneira mais cost-effective, né? Mas a gente consegue fazer. A hora que eu tenho essa combinação das duas coisas juntas, melhora muito. Mas sistema, e eu assisti a palestra da semana passada, eu esqueci o nome do palestrante, Raimundo. Mas, cara, sistema, eu estava ouvindo ele e falei, caramba, bicho, é fundamental. Quando ele falou que lá na TOTUS ele pegou e desenvolveu o protocolo eletrônico não sei quando e não foi para frente, eu falo, cara, assim, como é que pode isso? Porque para a gente seria fundamental eu ter esse prontuário eletrônico disponível, porque o meu médico, onde quer que ele esteja, e ele não precisa estar na minha empresa, pode ser o próprio médico do paciente, vai entrar lá, vai prescrever, vai colocar o que precisa, e eu, como empresa de cuidado, eu vou executar. O meu trabalho não é prescrever, eu não entro
na questão médica, eu entro na questão a gente entra na questão do cuidado. Eu aplico o que o médico prescrever. O que eu preciso? Receber essa prescrição e eu preciso atualizar a situação do paciente para o médico o tempo todo. Um prontuário eletrônico integral, cara, é uma ferramenta maravilhosa, né? Tá. Legal, Rosângela. E aí só complementando, perdão, Rosângela, só complementando, às vezes você ter sistema, eu sou da área de sistemas, né? Os sistemas tem que estar também em melhoria contínua. Às vezes você faz um sistema que ele é meio torto, ele não é tão eficiente, né? Então você tem que estar sempre monitorando, e o que você falou ali de logística é perfeito, é operação logística pura não, desculpa, mas demanda muita, né? Bom, é isso. Aí você falou você ter um médico da família, ou a própria família, o familiar, estar cuidando do seu pai, da sua avó, coisa parecida, e ele usar dispositivos que minimizem ou mitiguem riscos de erro, né? E quanto mais automatizado for a transmissão de sinais vitais ou de RFID por alguma coisa, você consegue fazer só o monitoramento, você não precisa ir lá em loco. Né? Então é isso. Perdão, Rosângela. Obrigada. Bom, a gente já está no nosso 14º encontro e, na verdade, essa parte de saúde e dos sistemas foi um grande aprendizado para mim. Mas eu sempre penso do ponto de vista do cliente. E eu, como cliente, tenho um familiar que está em home care agora. E o que eu percebo da dificuldade da gente manter um elo com as pessoas que frequentam a casa. Então, assim, enquanto o meu cunhado tinha muito dinheiro, tudo era particular. A minha irmã com ela. Então, assim, tudo era particular. Absolutamente. Fisioterapeuta, psicólogo, enfim, todo o tratamento é particular que virou home care, principalmente agora depois da pandemia, né? Porque antes algumas coisas eram feitas fora e agora estão sendo feitas todas dentro de casa. Então, o que eu percebo também, como a minha área sempre é comunicação e comportamento, o que eu percebo dentro desses sistemas sempre, qual é o elo, como é que a gente pode humanizar, porque isso aqui é tudo muito legal, eu acho maravilhoso a gente ter os sistemas integrados, que acho que é muito necessário, mas o que eu percebo, assim, do ponto de vista médico, a minha irmã está completamente assistida. Do ponto de vista emocional, está péssimo. Porque não é mais o mesmo fisioterapeuta, não é mais a mesma psicóloga. Cada dia é uma pessoa que está lá dentro. Então, como a gente pode também integrar todos esses sistemas? E a outra coisa que eu também fiquei aqui, que eu anotei, sobre o hospital como referência do paciente, porque isso é cultural. Por que isso acontece? É cultural e comportamental. Por que o hospital é referência? Porque nós não temos mais hoje o médico de família. Sim. Enquanto eu morava num lugar mais, digamos assim, num pequeno município, o meu pai pagava o plano de saúde para eles, mas nós tínhamos o médico de família. Então, qualquer coisa, a família inteira ia lá, ou coisa mais gente. Ele vinha visitar o meu pai em casa. E isso se perdeu. Então, eu acho que assim, como a gente pode conjugar a tão necessária IIT com humanização, porque não adianta nada nós termos um excelente sistema, top, mas o paciente ele vai morrer se ele não tiver os cuidados emocionais necessários, ele vai estar definhando. Eu percebo na minha irmã hoje uma grande perda de fala, enfim, a doença é degenerativa, a gente já sabe disso. E está todo mundo preparado, entendeu? Para a evolução. Mas eu acho que piorou muito
nessa questão da pandemia, porque a gente, assim, ficou todo mundo com medo de visitá-la, não pode visitá-la, o meu cunhado fechou a porta para todo mundo, ela não consegue mais digitar, então nós estamos limitadas à boa vontade do filho e do marido para poder conversar com ela, e percebo uma perda, porque é um processo muito bom e se perdeu. Tanto que, assim, estamos muito preocupadas. A minha irmã vai vir do Rio de Janeiro agora, nas férias dela, para a gente poder, sei lá, dar um pouquinho mais dessa parte humana que ela perdeu. Porque com quem ela conversava? Com o psicólogo. Com quem ela conversava? Com a fisioterapeuta. Com quem ela conversava? Com a cuidadora, que era onde tinha o elo emocional dela, onde ela tinha as bases, né? Então, ela está super bem cuidada com o home care? Está. Agora, como a gente pode integrar essas duas áreas? Luísa. A capacitação, isso. Acho que é o que a Rosângela traz, é um desafio constante mesmo. Eu recomendo, se todos que estão aqui participando, entrarem num site chamado mobilize.org. É um paciente que é assistido por nós, é o Rick. Ele tem esclerose lateral amiotrófica e ele utiliza o TOB para se comunicar. Então, eu acho que até ganhamos um prêmio com ele, porque ele participou nós escrevemos um trabalho com ele sendo autor do trabalho sobre uma tabela de comunicação. Acho que isso facilita a comunicação das pessoas que têm essa deficiência, sabe, Rosângela? Agora, eu acho que o que eu sempre falo, né, que a coordenação do cuidado ela é fundamental e quando a família sente esses problemas de comunicação, há necessidade, sim, deste acompanhamento da coordenação. E aí a gente vai estar colocando, por isso que eu enfatizei tanto a capacitação dos profissionais em relação à empatia, porque a parte técnica, eu sempre falo, é o mais fácil, né? É o medicamento novo, é uma bomba de infusão nova, tudo isso é um equipamento, isso não tem problema nenhum. Inclusive, a gente faz muita transferência de pacientes que estão em terapia intensiva e que vão para o domicílio. Então, a equipe médica, enfermagem, fisioterapeutas trabalham muito nesse sentido, mas o importante é o atitudinal. Eu sempre digo que o perfil das pessoas que trabalham em atendimento domiciliar, que entram nas residências, é um perfil específico de compaixão, de empatia, para que não haja vamos dizer, esse distanciamento emocional grande. Porque eu, enquanto técnico, eu preciso entender quem é a pessoa que está ali, né? Eu sempre falo que o trabalho nosso é nos bastidores, a comunicação da equipe interdisciplinar, interpessoal, e eu recomendo, Rosângela, para conversar mesmo com a empresa que está trabalhando para que melhorem essa relação com o paciente. Porque não é só o paciente, eu preciso cuidar muito da família, ainda mais agora, nessa época da pandemia, em que a tecnologia realmente veio facilitar, sim, né? A gente tem toda a questão da telemedicina que está, vamos dizer assim, mais aflorada hoje, né? Com a questão de uma saúde mais conectada, que eu digo, mas o ser humano, ele precisa sempre repensar nas suas atitudes, mas acho que isso é uma conversa diária, contínua, o tempo todo. E é um desafio mesmo para a atenção domiciliar. E, Rosângela, o segundo ponto que você falou, da questão do hospital como referência, é interessante, né? A gente foi lá, a gente viu muitos modelos lá fora, né? Um dos modelos que a gente viu era uma casa, né? Era uma casa de 12 quartos, tá? Era um modelo onde eles tinham 12 quartos, né? Tentou no racional para isso lá, mas era uma casa dedicada para pessoas com esclerose lateral amiotrófica, tá? Então você tinha ali dentro um ambiente que a família convivia, mas ele também convivia com outras pessoas
e um ambiente todo adaptado, né? Que, de novo, aí como você falou bem feito, tem uma questão cultural? Tem uma questão cultural, sem dúvida. Fala, putz, eu vou tirar da casa dela e vou levar para uma instituição dessa? Tem. Mas tem também o outro lado dessa questão, que é, a gente não tem aqui no Brasil ainda esse tipo de facility, entendeu? Que dá essa alternativa maravilhosa. Você numa casa dessa, se você ter uma ideia, assim, eram pessoas, o cara precisava de duas coisas. Ele tinha lá um equipamento para tirar ele da cama, colocar na cadeira dele, na cadeira de roda dele, e daí para frente ele passava o dia e esse um dos que a gente conversou, ele só mexia os olhos. Então ele abria a veneziana lá com o olho, ligava o videocassete dele com o olho. Você fala, pô, é um equipamento que funciona. Então você fala, na medida que, né, a gente começa a ter uma demanda e a sociedade começa a perceber isso, a gente poderia começar a especializar essas facilities em coisas específicas. Então, vou dar exemplo lá de novo. Tinha uma facility que era dedicada para recuperação pulmonar. Tinha outra que era para pessoas que tinham esclerose lateral amiotrófica. Chegava no ponto, assim, do cara ter facility temática. Assim, eram veteranos do Vietnã, entendeu? Mas por quê? Porque o mercado já percebeu, né, lá que, primeiro, existe essa facility que é melhor do que ficar na casa cuidado de alguma forma, primeiro ponto. Segundo, ele vai conviver com pessoas que estão com problemas semelhantes aos dele e que muitas vezes, assim, cara, fala, putz, olha, muda a cabeça, é diferente. Mas a grande barreira, eu digo, acima de tudo, primeiro, cultural. Segundo, é a de investimento, né? Porque a gente precisa conseguir ter uma massa crítica. Hoje, por exemplo, que a gente já faz, na nossa outra clínica que a gente tem aqui na Borges Lagoa, a gente já fez uma ala infantil. Tá? Então, eu tenho lá 2 andares que são gerais, mas a gente tem um andar que é um andar infantil. Para quê? Justamente para falar, olha, cara, é um ambiente mais agradável, não parece um hospital, parece quase que um playground, tem todos os cuidados não agudos que a criança precisa, e a família se sente mais agradável, mais acolhida ali. Não é aquele ambiente hospitalar, tem tudo, tem toda a segurança do hospital, mas, cara, é um ambiente mais humanizado. De vez em quando, Rosana, a gente consegue, é mais fácil humanizar uma facility específica do que você humanizar a casa. Porque a casa você tem outras pessoas convivendo lá dentro. Então, se você adaptar totalmente, vai ficar bom para um, vai ficar ruim para os outros. Entendeu? É um negócio que é difícil você conseguir fazer isso. Então, eu acredito muito, obviamente, isso depende muito da demanda, mas vai chegar num momento a gente começa a especializar. Até especialização, como tem sozinho, para hospice. Tem aquela entidade ali que só faz isso e é um terminal da vida dele. Esse para mim, eu conheci também uma. É fantástico, mas se você pensa na nossa cultura latina, é chocante, entendeu? Mas é fantástico. Se a pessoa não tem o que fazer, é melhor estar lá. Eu passei por uma experiência do sogro da minha irmã. A minha irmã, ela mora sozinha, ela falou, Alexandre, vieram amigos do meu sogro de todo lugar dos Estados Unidos aqui visitar ele, cara. E estava tudo preparado, estava tudo legal, e foi ótimo pro cara. Coisa que na casa dele isso não aconteceria de forma nenhuma, né? Mas, enfim, acho que essa combinação de cultura e demanda, né, para começar a ter esse tipo de especialização. Hoje, eu acho que a gente começa a ter um pouquinho de especialização, mas ainda é um imbróglio. Aqui no Brasil ainda é um imbróglio. Você vai ver em assisted living gente terminal, gente morando, gente de passagem, tá? Ainda é um imbróglio. Ainda não está muito claro isso. Legal. É uma pena. Só para completar, é uma pena que a gente não tenha esse tipo de casas aqui, porque como eu acabei estudando bastante sobre essa doença,
eu vi um filme dos Estados Unidos que, quando a própria pessoa percebeu que ela não estava bem, ela foi para uma casa dessas, com pessoas que tinham a mesma doença, e uma pessoa acaba sendo referência para outra. E isso é muito bom, porque ela não se sente tão solitária. Dá uma procurada, é fantástico, The Greenhouse Project. Tá? Não sei se vocês conhecem. Eu fico apaixonado. Não conheço. Eu fiquei apaixonado. É um geriatra, não é geriatra, ele é um neurologista americano. Ele desenvolveu esse conceito. É um conceito muito, muito interessante. Chama The Greenhouse Project. Eu acho uma coisa fantástica. A gente chegou a estudar isso, né? A gente falou, não vamos para frente agora, vamos primeiro entrar nesse elo do hospital de reabilitação, porque tinha muita gente fazendo coisa nessa área e fazendo coisas não muito, que a gente achava não muito adequadas, né? Então, para um pouquinho na hora. Mas dá uma olhada nisso, você vai ver, é uma coisa fantástica. Eles têm hoje, acho que umas 300 casas nos Estados Unidos desse jeito. É fantástico. Maravilha. Mais alguma pergunta? Fala, Ronaldo. Oi. Só eu queria complementar o que vocês falaram aí sobre estar próximo de semelhantes, né? Isso daí é fundamental, você ver que você não é o único e que você tem pessoas melhores e piores, né? O pior te põe para cima e o melhor te incentiva a trabalhar. Isso é fundamental. E aí uma coisa que a Rosane já falou, que eu acho legal, queria saber a opinião de vocês, é a empatia, né? A doutora Luísa também comentou isso, a importância do profissional, que não dá para ser qualquer instalador de net para poder ir na tua casa, tem que ser um cara, né? Então, ontem minha mãe, de 79 anos, fez a primeira aula de informática dela, né? Tinha resistência, tem botão, liga e desliga e bota a pilha, ela não gosta. E ela não fez nada. Ela falou, Ronaldo, quando eu abri a porta e vi aquela figura, já gostei dele. Então, o cara, né, enfim, ficaram 1 hora conversando sobre família, livro, música, filme, e criou, abriu a porteira, abriu a guarda dela, né, para uma resistência. E aí, pegando o teu gancho lá de logística, é difícil para vocês, como empresa, garantirem a ida sempre dos mesmos profissionais, que esses profissionais até façam um atendimento mais rápido, até para você ganhar eficiência e tudo mais. Uma coisa que surgiu agora com a pandemia e que é futuro, né? Raimundo tem falado muito nisso, é a questão da teleconsulta, né? Você ter teleconsultas. Vocês veem essa possibilidade de uma conversa, de um acompanhamento via aplicativo, né? Seria uma teleconversa, né? Olha, para ter essa coisa que a Rosângela comentou muito bem, né? Da importância, não, de uma coisa não ser só técnica e equipamento, sistema. Né? Ronaldo, sim, tá? A resposta é sim, tá? E eu queria colocar 2 elementos. Assim, quando a gente vai numa casa, para a gente é super importante, isso é não um protocolo, mas é uma prática que a Luísa criou, tá? A gente tem sempre um enfermeiro de referência, tá? Então, na casa, um cliente lá que precisa de acompanhamento 24 horas, ele não vai ter sempre um enfermeiro lá, ele vai ter um cuidador, um assistente de enfermagem, né, que fica lá 24 horas. Mas ele tem sempre esse enfermeiro de referência. Tá? E esse enfermeiro de referência vai na casa. Na medida que eu consigo usar a telemedicina ou teleenfermagem para isso... Teleatendimento, né? Teleatendimento. Eu consigo deixar esse meu enfermeiro muito mais próximo do paciente a qualquer momento. Em vez de ele ir lá 2 vezes por semana, ele pode, em qualquer momento, lá tá na tela e falar com a família e com o meu paciente. Então, isso primeiro ponto, é fantástico. Então, para a gente é uma coisa maravilhosa e a gente olha isso com muito bons olhos e está tentando desenvolver. Tá? Segundo ponto que eu acho que é importante
a gente precisa sempre, para o pessoal que trabalha com a gente, para a nossa gente, né, que a gente fala, eu preciso dar uma perspectiva de continuidade. Tá? E na medida que eu agrego esses outros elos no negócio, tá? Eu agrego o hospital de retaguarda, agrego um dispensário compartilhado, eu consigo para esse meu profissional, né, para essa minha pessoa, eu dar alternativa. Então, puxa, esse cara ficou lá um super tempo trabalhando na casa do paciente. É um trabalho duro, Ronaldo. Assim, é aquele negócio ali com a família o tempo todo. Pô, esse cara precisa de um tempo. Legal. Ele sai de lá, ele vai trabalhar no meu hospital. Lá ele vai trabalhar num outro esquema, ele faz dá uma refrescada e dá uma treinada. Oxigenação, né? Oxigenação nele, né? E dá uma treinada, e depois, no segundo momento, esse cara pode voltar para uma outra casa e fazer. Então, assim, aquele ponto que eu comentei da sinergia, da integração do negócio. A minha mão de obra, ela é a mesma. O técnico, o de enfermagem, o assistente de enfermagem que eu estou usando na casa, é o que eu vou usar no hospital de reabilitação. Entendeu? Então, assim, eu consigo ter essa sinergia de pegar o meu cara, treinar, dar outras possibilidades. Um cara que é muito bom e cansou, eu vou usar ele numa outra atividade, numa outra característica. Ou seja, eu consigo dar esse... que me ajuda a reter essa mão de obra que eu quero reter. Né? Porque senão também é assim, ele vai sair do meu home care, vai para outro home care. Não, pô, eu entrego para ele uma possibilidade de vida profissional maior. Né? Uma das coisas, olha só que fantástico, uma das empresas que a gente conversa muito de fora, ele falou para a gente, sabe qual é o meu principal assistente de enfermagem? Ele falou, não. É o cara que começou aqui como faxineiro. Porque esse cara é o cara que fica mais tempo no quarto do paciente aqui no hospital. Reclamação. Ele fica lá limpando a casa, não sei o que lá. O paciente que está na cama sente mais à vontade de falar para ele, hoje eu estou assim, hoje eu estou assado, do que pro técnico de enfermagem que passa lá a cada 15 minutos, a cada 2 horas. Então, esse cara é uma fonte de conhecimento do paciente muito mais rica do que o técnico de enfermagem. E esse cara, ele fala, a gente pega esse cara, a gente treina esse cara, a gente dá curso para esse cara, e esse cara vai se tornar o meu melhor técnico de enfermagem, assistente de enfermagem que eu posso ter. Essa aí é uma das empresas que a gente mencionou lá, que tem mais de 112 mil leitos no mundo. Esse cara está na Europa, esse cara está na China, esse cara está vindo para a América do Sul. Olha a possibilidade que você tem de sinergia, né? E de você desenvolver esse fator humano, né? Quando você agrega esses elos. É fantástico. Que é fundamental para a recuperação. E uma coisa que se faz muito em empresas é para você monitorar atendimento. Na central de atendimento, você monitora o atendimento, né, do cliente com o teu funcionário. Você fica ali ouvindo e pode gravar aquilo até para avaliar a qualidade do teu atendimento. Né? No teleatendimento, como o Raimundo falou agora, né, que é a teleconsulta, a telemedicina, a whatever, você pode gravar, né, e utilizar até exemplos bons, exemplos ruins, para treinamento, diferente do papo. O papo que o teu funcionário vai ter com o paciente, ele vai te contar da maneira que ele percebe, mas não da maneira que o paciente... né? E você pode fazer links disso, da conversa com o estado do paciente nos dias seguintes, né? Então, nos dias seguintes, os sinais... Então, e, obviamente, ontem minha mãe, depois da aula, estava radiante, contou para a tia Maricota, para a tia sei lá o quê, como é que foi, e aí já mandou um negócio para o meu filho, que fora. Quer dizer, e aí... Eu tenho mais uma pergunta só. Legal. Perdão, vai, Raimundo. Não, beleza. Eu tenho mais uma pergunta para... A gente já está vencendo o horário, mas a Cíntia, ela colocou aqui no chat uma observação que vai um pouco em linha com o que a Rosângela mencionou, né? E aí eu percebi que
a doutora Luísa, na apresentação, né, ela fortaleceu muito a base do SUS, que é um serviço público, né, e todas as regulamentações das instituições que estão envolvidas, né? Então, as RDCs e etc. Isso. Em todo o mercado nascente, aparecem empresas das mais diversas estirpes, né? Então, tem pessoas altamente profissionais, comprometidas e sérias, como vocês e outras empresas, e tem aqueles que aproveitaram a oportunidade, né? Do ponto de vista institucional, como é que vocês estão trabalhando esse assunto? Ou seja, a gente sabe que é muito difícil, né? Mas, de alguma forma, quando a gente fala sobre esse assunto, tem as histórias positivas e também tem as histórias não agradáveis, né? E uma parte das histórias não agradáveis estão relacionadas à capacidade das pessoas e, como a própria doutora Luísa comentou, né, todo o trabalho de formação, de capacitação, né, que vocês têm, e, infelizmente, tem muita gente que não tem essa preocupação. Como é que vocês estão trabalhando isso hoje? Viu, Raimundo, a pergunta da Cintia é extremamente importante. Acho que a supervisão muito próxima, isso é muito importante, porque você cria credibilidade e confiabilidade da família, e nessa confiança o diálogo flui rápido, e principalmente no momento da avaliação. A avaliação é um momento ouro, porque nós vamos identificar, logicamente, as necessidades do paciente, questões, né, de material, medicamento, e provisionar toda essa parte, mas principalmente entender quais são as preferências do paciente e resgatar a história do paciente. E aí a equipe trabalhar isso como uma meta, entender quem era essa pessoa. Ah, sim, é um advogado, então vamos, né, chamá-lo de doutor, por que não? Ele é um doutor, né? E toda essa outra questão que é peculiar numa residência. Animal de estimação, apelido, jamais eu vou chamar o paciente pelo nome. O apelido é daquela pessoa que está... Eu jamais vou sentar naquela cadeira, porque a gente percebe que aquela cadeira é dele, né? Então, são valores, e tem o valor cultural, que é extremamente importante. Então, em termos institucionais, eu sempre falo que é aliar o conhecimento à produção de conhecimento na área científica, participar, então, de congressos, trabalhos científicos, que isso fortalece. E isso tem sido desenvolvido muito na área da atenção domiciliar, e agora na área dos hospitais de transição, nós estamos começando com as equipes, né, que trabalham a deshospitalização nos hospitais, que são as equipes que fazem a gestão de leito, que é uma questão estratégica dessas instituições, e nos hospitais do SUS, que tem o núcleo interno de regulação. Então, acho que quando a gente traz para a discussão isso no dia a dia, enriquece, junto também com as associações. Tem a Associação Brasileira dos Hospitais e Clínicas de Transição de Cuidado, que foi criada recentemente, e tem as associações na área da atenção domiciliar, e também tem a Associação dos Trabalhadores em Atenção Domiciliar do Serviço do SUS. Então, eu vejo que é uma troca constante. Então, dessa forma institucional, é que a gente tem trabalhado bastante para mostrar o que é o correto, né, e o que não é. Ou seja, às vezes o preço menor, ele tem um custo muito maior, porque o paciente tem vários problemas, inclusive a judicialização. Raimundo, e outra coisa que a gente faz também, e a gente acredita muito, assim, existe muita empresa boa no Brasil. Existe muita empresa parecida, assim, como a gente. A gente acredita que
você conseguindo unir forças, né? E você conseguindo juntar essas empresas que trabalham da forma correta, que tem um número de... Cara, é um caminho de a gente, de uma certa forma, institucionalizar a coisa boa, né? Porque, assim, senão aparece, some empresa, os caras fazem o cambalacho, né? Cara, então o que a gente está tentando fazer, recentemente até saiu no Valor aí uma aliança estratégica que a gente está fazendo com uma empresa do Rio, que é uma empresa que a gente acha que, assim, como a gente, tem os mesmos conceitos com a gente, os mesmos parâmetros que a gente, fala, legal, então vamos trabalhar junto, né? E não interessa o modelo, né? Mas vamos trabalhar junto e criar esse grupo esse grupo de empresas que vão trazer, disponibilizar para o mercado, ou seja, o que são essas capacidades que a gente acredita. Então, essa é uma outra forma institucional, vamos lá, que a gente trabalha, tentando agregar, vamos lá, semelhantes, né, para fortalecer cada vez mais esse setor, né, que é um setor ainda muito disperso no Brasil. Fragmentado. Positivo, num cadastro positivo, né? Exatamente. Por aí, Raimundo. Legal. Muito bem, gente. Olha, o tempo passou, foi assim incrível. Eu estou assim muito feliz, uma manhã de sábado assim extraordinária. Eu quero pedir a vocês que, por favor, podem fazer as suas considerações finais, e aí depois a Sara volta para a gente fazer o encerramento. Perdão, deixa eu só complementar. Prometo que é rápido, Raimundo. Rápido. O que eu fiz antes da primeira aula de informática lá da minha mãe ontem? Eu brifei ele e brifei ela, obviamente. Então, eu falei para ele tudo que ela gostava, tudo que ela não gostava, filho, neto, a tia Maricota, onde morou. Então, eu fiz um relatório. Eu falo muito e também escrevo muito. Então, eu fiz um briefing para ele dela, né? E para ela, eu fiz um briefing dele, né? Fui um cupido aí da história. E funciona, né? Assim, o cara chegou lá já sabendo onde é que estava pisando, e aí você usa, como a doutora falou, usar a informação, né? Acho que foi informação a palavra que você usou, mas... Preferência. Oi? Preferências. Usar os dados que você tem disponível para gerar informação, né? E aí, como o Raimundo falou lá, inteligência artificial e tudo mais, você tem uma série de coisas para você trabalhar os dados que estão à sua mão para melhorar o teu... Só isso, acabei. Bom, obrigado, Ronaldo. Eu queria primeiro agradecer, é um prazer. Eu acho que nesse tipo de bate-papo a gente mais aprende do que ensina, tá? Então, assim, ouvindo comentários da Rosângela, do Ronaldo, da Cíntia, faz sempre a gente pensar um pouquinho mais e melhorar um pouquinho mais o que a gente está, o que a gente acha, né? Porque, de novo, a gente longe de ser dono da verdade. A gente é super rico, tá? Assim, eu sou apaixonado, eu não sou da área da saúde, eu falo que eu sou engenheiro frustrado. Eu devia ter feito medicina ou enfermagem, não engenharia. Mas agora é tarde demais, too late, né? Então, assim, mas eu sou apaixonado. Faltou coragem. É mais fácil trabalhar com número que pessoa. Eu falo a mesma coisa. É mais óbvio, Ronaldo. Eu sou de TI. Mas eu sou apaixonado, como o Raimundo falou, que você entra nesse mundo, é uma combinação de fazer bem para as pessoas, melhorar um sistema como um todo. Você está trabalhando com gente, é um negócio fascinante. Então, para mim é um prazer poder dividir essa experiência nossa com vocês e ouvir, ser desafiado. É um grande prazer. Muito, muito obrigado pela oportunidade e pela disponibilidade de todos vocês estarem com a gente. Luísa, você quer concluir? Eu também agradeço essa oportunidade. Foi uma manhã extremamente salutar, enriquecedora. Eu acho que, para mim, principalmente, né, sempre é bom ouvir outras opiniões. E estar aqui com vocês tem sido assim um grande aprendizado. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Estou à disposição de todos.
Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, doutora Luísa. Sara, vamos lá, Sara? A gente tem dois momentos muito rápidos, né? Só lembrar, no próximo encontro, a gente vai trabalhar a questão de receitas em saúde. E uma questão que a gente sempre discute, eu discuto com os meus pares aqui na VectorMed, vamos criar alguns temas instigadores, né? Então, a gente quer olhar a receita, por exemplo, na perspectiva dos hospitais, que é uma realidade diferente, né? Mas a gente também quer olhar a receita na perspectiva dos corretores, que são peças assim fundamentais para a geração de receita nesse mercado, né? E também olhar na perspectiva dos administradores de benefício. Então, no próximo sábado, o papo vai girar em torno desses três assuntos e sempre com esse jeito descontraído, simples e bem objetivo para tratar os assuntos. Como a gente falou, esse material é gravado, nós vamos disponibilizar depois, quem tiver interesse em utilizá-lo, né? E aí, na reflexão final, só quero lembrar de que a gente está às portas da primavera, né? Então, na terça-feira, dia 23, a gente tem Entre Nós da Primavera, que é uma estação assim muito agradável, né? E aí, pensando na primavera, pensando no que a gente falou aqui, eu fui resgatar um pouco o que a Cecília Meirelles nos fala, né? E ela diz que os sinos clarins que a gente não ouve, mas deve soar por dentro da terra com a chegada da primavera, né? E aí ele diz que nesse mundo confidencial das raízes, lá no fundo, né? No fundo da nossa mente, do nosso coração, vamos deixar acordar as cores, os perfumes e a alegria de nascer no espírito das flores. Em outras palavras, assim, eu estou seguro, e na minha experiência, o que a gente discutiu hoje vai nos permitir eu chamo assim, uma alegria de um renascer, de uma maneira diferente, ou de uma maneira de enxergar as coisas e de olhar para o mundo e para a realidade que nos cercam, e a realidade que nos cerca, as pessoas estão sempre no centro, né? E já renascer o nosso espírito de um novo tempo, e um novo tempo vem acompanhado de novas oportunidades para que a gente possa fazer o bem para aqueles que nos cercam, para a própria sociedade, e também nos sentirmos bem e gratos pela vida que temos e pelas oportunidades que o mundo nos traz todos os dias. Então, a nossa extrema gratidão à doutora Luísa, ao Alexandre e a todas as pessoas que nos acompanharam, alguns já saíram, outros ainda estão conosco, e certamente outras pessoas que tomarão conhecimento desse material ao assisti-lo gravado. Muito obrigado a todos. A Sara tem um momento aí de fotografia, eu vou passar para ela, e um ótimo final de semana a todos. Sara? Queria agradecer a presença de vocês, pessoal, preparando o cabelo, os penteados, o sorrisão, para a gente terminar essa manhã, né, de sábado, bem animados com esse grande conhecimento que a gente conseguiu. Alexandre, cabelo aí. Você ainda tem, pô, eu não. Eu também estou indo no seu caminho aí, Ronaldo. Olha lá, ó. Se eu ficar assim, já... Pode ir, Sara, tá bom. É prático, é prático. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Muito bom, pessoal. Obrigada. Obrigado, pessoal. Legal, gente. Um abraço. Um abraço. Obrigado, viu? Obrigada. Muito bom te conhecer. Muito obrigado, viu? Obrigada, viu? Excelente final de semana. Obrigado, viu? Um abração. Bom final de semana para todos. Obrigada.